Olá, bem-vindas novamente ao nosso curso. Hoje nós vamos ver um pouquinho como a emoção ela pode influenciar a consolidação da memória ou como nós aprendemos melhor eventos emocionais. Bem, primeiramente, como eu disse agora, a maioria dos estudos, principalmente os estudos de memória de longo prazo, mostram que eventos com uma carga emocional muito alta, eles tendem a ser melhor recordados ou processados. Algumas razões que nós acreditamos que possam explicar esse fenômeno. Uma delas é o nível de arousal, né? Então, o que seria um nível de arousal? O arousal é uma resposta do nosso organismo produzido por um evento, um objeto. Seria uma resposta de um nível de alerta. E dependendo do nível de arousal, ele pode influenciar como nós consolidamos uma informação na memória. Então, por exemplo, como nós podemos ver aqui nessa imagem, há duas faces que nós consideramos como de valência negativa, de tristeza e de raiva. Porém, elas têm um nível de arousal diferente. Nós consideramos a face de raiva como um nível de arousal alto. Ou seja, nós consideramos, classificamos a face de raiva como um nível de alerta maior. Nesse estudo da década de 70, como podemos ver aqui no gráfico, as pessoas deveriam recordar uma sequência de imagens de objetos. Então, eles deveriam recordar-se, aprender e recordar-se de várias listas de objetos comuns, como trem, lápis. Porém, em algumas listas, no 8º item, era apresentada a foto de uma pessoa que estava nua. Essa fotografia ela pode ser considerada como de um impacto emocional maior. Um nível de arousal maior do que os outros itens mais comuns, como trem e lápis. Bem, como podemos ver no gráfico, a porcentagem de acertos e de recordação para esse item era maior se comparado aos demais. Uma explicação para isso é que esse item ele ganha uma prioridade devido à resposta emocional que temos em relação a ele. Então, a recitação desse item ele é maior, ou seja, os recursos atencionais estão sendo mais depositados ou sendo mais concentrados nesse item do que nos itens subsequentes. O que sugere uma maior recitação ou rehearsal do item, da fotografia. Bem, como eu disse anteriormente, essa vantagem da melhor recordação de memórias emocionais, ela depende da valência também, do arousal. Isso é muito encontrado em estudos de memória de longo prazo. E, por exemplo, esse fator emocional, ele afeta a velocidade em que novas habilidades são aprendidas, como habilidades motoras ou cognitivas. Vamos pensar, por exemplo, na memória procedural. Eu vou dar um exemplo aqui de um estudo de Stuttle, Razek and Anderson, de 2011. Nesse estudo, os participantes deveriam aprender uma tarefa, em que era apresentado, uma tarefa de cartas, em que era apresentado cartas com triângulos pretos, quadrados pretos, e a partir da combinação dessas cartas, os participantes deveriam predizer uma resposta, que seria qual seria o clima, iria chover ou iria fazer sol. Bem, então, essa tarefa, o participante então, ele teria que fazer a determinada aprendizagem implícita, em que ele deveria associar a dica, que seria a combinação das cartas, com a resposta, que seria vai chover ou vai fazer sol. Conforme os participantes faziam cada vez mais essa tarefa, eles tinham melhor aprendizado, claro, mas eles não conseguiam dizer exatamente quais estratégias eles estavam utilizando para que o seu desempenho se tornasse cada vez melhor. Bem, havia dois grupos de pessoas em que umas, durante esse aprendizado, eles viam algumas imagens positivas ou negativas com um nível de arousal muito alto.
e outras pessoas que viam imagens neutras com nível de arousal baixo. Isso durante o aprendizado dessa tarefa. O que eles quiseram saber é que depois de 1 mês e meio, essas mesmas pessoas retornaram ao laboratório para refazer novamente essa tarefa. E como nós podemos ver aqui no gráfico, eles mediram a taxa de aprendizado, ou quanto as pessoas tinham aprendido para desses dois diferentes grupos. Então, como nós podemos ver, o grupo que viu essas imagens de auto-arousal apresentaram ainda, depois de 1 mês e meio, uma taxa de desempenho melhor e com baixos índices de esquecimento. Bem, como nós podemos explicar como a emoção está facilitando, ajudando a recordação da memória, da informação armazenada na memória? Bem, vamos falar um pouco da ideia de Gordon Bower sobre a emoção congruente. Bem, ele argumenta que a emoção ela faz parte de uma rede associativa e que cada emoção ela ativa o que nós podemos chamar, o que ele conceituou como imagens interconectadas ou conceitos, rótulos e interpretações associadas a essa emoção. Então, quando nós experienciamos uma emoção, por exemplo, de alegria, nós ativamos essa rede. Vamos pensar no seguinte exemplo. Aqui nós podemos ver a imagem de um polvo. Vamos pensar que a emoção seja a cabeça desse polvo. E ao ser ativado, quando ele pensa, ele ativa essa rede, que seriam, por exemplo, as pernas dele. Então, quando ele está ativando isso, ele está recuperando toda a informação que está relacionada a essa valência, a essa emoção. Então, vamos pensar em um outro exemplo, quando a pessoa está num estado de humor mais alegre, por exemplo. Ela ativa essa rede associativa em que ela recupera melhor as informações agradáveis ou alegres, ou se lembra melhor de momentos felizes. Bem, pensando na emoção congruente, nós podemos considerar um fenômeno discutido na literatura e conhecido como a memória congruente com o humor. O que esse fenômeno diz, né? Que às vezes é encontrado durante alguns estudos ou quando avaliamos pessoas com transtornos de depressão. Bem, ela nos diz que as pessoas que estão em um determinado estado de humor, elas tendem a direcionar mais a atenção dela para estímulos que estão afetivamente ligados com o seu estado emocional. Então, vamos pensar que as pessoas, por exemplo, que estão num estado de humor mais feliz, elas tendem a perceber mais estímulos que são mais agradáveis para elas. E, dessa forma, esse estímulo ele é melhor processado e melhor aprendido. E, claro que isso gera uma manutenção do estado de humor da pessoa. Então, um desses exemplos, como eu disse, é o transtorno depressivo, em que as pessoas tendem a se recordar mais de eventos negativos ou prestar mais atenção em coisas negativas. E como isso até mantém, até por meio das ruminações, esse estado de depressão dela. Mas claro que há críticas a esse fenômeno. Por exemplo, essa congruência, ela é encontrada quando nós avaliamos clinicamente as pessoas com depressão, mas não quando nós avaliamos as pessoas que têm um transtorno de ansiedade. Por exemplo, não é encontrado com consistência um estudo um resultado que nos diz que pessoas com ansiedade se recuperam mais estímulos que estão mais a ver com esse fator ansiogênico delas. Bem, um outro fenômeno também que podemos discutir é a memória dependente do humor. Esse é um fenômeno que ele é mais incerto ainda, porque muitas pesquisas encontram resultados que confirmam esse fenômeno e outras não. Eu vou dar um exemplo para poder explicar o que seria isso. Bem, vamos imaginar que eu estou
eu estou num momento muito triste, porque eu estou no velório, por exemplo, do meu avô. E nesse momento, eu recebo a mensagem, por exemplo, que é o meu amigo que diz que está trabalhando agora em Araçatuba, não pode vir me dar os pêsames. Então, tá, eu aprendo essa informação. O que, que a memória dependente do humor diz, né? Esse conceito. Bem, ele nos diz que é muito mais provável que quando eu estiver novamente no estado de tristeza, eu me lembre melhor dessa informação do que eu aprendi quando eu estava originalmente nesse estado anteriormente. Então, é mais provável, por exemplo, que eu me recorde mais dessa informação que o meu amigo está trabalhando em Araçatuba. Se comparado, por exemplo, ao momento que eu vou estar no momento mais de estado de humor mais positivo, mais alegre. Como eu disse anteriormente, esse é um fenômeno muito incerto, muito mais do que o efeito da memória congruente com o humor. Bem, de uma forma geral, a área de emoção e memória, ela é uma área recente e, assim, perante a toda o início dos estudos da psicologia cognitiva, e ainda é um quebra-cabeça que aos poucos nós devemos encontrar as peças certas e encaixá-las para poder explicar melhor todos esses fenômenos ou o porquê a memória emocional é mais saliente, até baseada nos circuitos neurais, ou em experimentos da clínica ou experimentos mais teóricos que ocorrem dentro do laboratório. Essa é a nossa aula sobre memória e emoção e eu os convido para poder assistirem à entrevista com a professora docente e especialista na área de emoção, que trabalha há mais de uma década com esses estudos, principalmente com memória de curto prazo, a professora docente da Universidade de Aberdeen, na Escócia, né, Reino Unido, a professora Margaret Jackson. Então, eu acho que vocês podem assistir essa aula extra, vai ser muito produtiva a vocês. E nós chegamos, né, no final do curso, então essa é a nossa última aula. E eu quero agradecer a vocês por estarem me acompanharem o curso até agora. Eu espero que vocês tenham feito um bom proveito e eu agradeço por ter participado dessa experiência com vocês. E eu desejo um grande sucesso a todos.